Olá pessoal, sejam bem-vindos então a essa nossa aula com o tema abordagem nutricional no paciente com câncer. Sejam bem-vindos ao IAG, ao Instituto NutriCâncer. O meu nome é Adriana Garofalo, eu sou a professora que vou falar para vocês um pouquinho sobre este tema. Fiquem à vontade, mandem perguntas para nós. O meu e-mail é nutricancer@bol.com.br. Visitem o nosso site também, www.nutricancer.com.br. E vamos lá. Boa aula para vocês. Bom, então, nós sabemos que esses pacientes com câncer são pacientes extremamente delicados e um dos problemas principais que atinge esses pacientes é o estado nutricional, é a queda do estado nutricional, desnutrição, caquexia, sarcopenia. E essas situações, essas condições são extremamente negativas para o paciente, para o resultado da terapia, tem um impacto negativo no prognóstico e na qualidade de vida desses pacientes. Portanto, nós sabemos que, de forma geral, há uma influência negativa do estado nutricional, que fica desfavorecido para o prognóstico do paciente. Então, ele vai ter redução da qualidade de vida, principalmente, além de diminuir as atividades, o nível de atividade, a capacidade funcional desses pacientes está reduzida. Então, as atividades do dia a dia, e isso leva a uma queda na qualidade de vida desses pacientes. Há também uma menor tolerância à dor, e isso é muito ruim para esses pacientes. Há um aumento nas reações adversas do tratamento, então a desnutrição ela eleva o risco de reações adversas do tratamento, ou seja, os efeitos colaterais dos tratamentos, da quimioterapia e da radioterapia e também das cirurgias. Redução da imunidade, então esses pacientes terão comprometimento maior na imunidade, com risco de infecções maior e menor eficiência também na cicatrização, principalmente pós-processos cirúrgicos no pós-operatório. Complicações pós-cirúrgicas, então maiores riscos de complicações no pós-operatório, principalmente fístulas, por exemplo. Redução de dose de terapia, e também atraso da terapia, porque esses pacientes acabam ficando mais debilitados e há atraso da terapia. Redução da resposta do tumor, portanto, ao tratamento e menor sobrevida. Assim, nós sabemos que há um conjunto já de estudos que nos mostram menor sobrevida, maior risco de recaída, maior mortalidade, tudo isso em desnutridos, em pacientes desnutridos em relação a eutróficos. Maior também mortalidade não só após o diagnóstico, mas também pós-operatória. E outros indicadores utilizados como ângulo de fase também, ângulos de fases baixos, relacionados a menor sobrevida. Assim, a desnutrição aumenta a mortalidade. Tudo isso foi observado em pacientes com vários tipos de diagnósticos: linfomas, leucemias, câncer de pulmão, câncer gástrico, então câncer de estômago, pâncreas e cólon também. Os tumores que nós consideramos de maior alto risco nutricional, principalmente pela localização, são os cânceres de cabeça e pescoço, dentre eles cavidade oral, laringe e faringe principalmente, os cânceres de esôfago, os cânceres do estômago, o câncer de pâncreas e, em pouco menor grau do que os demais, o câncer coloretal. Quais os fatores de risco nutricional desses pacientes? Bom, a localização do tumor. A localização do tumor é um dos fatores importantes de risco nutricional.
Então, dependendo, como nós falamos já da localização, uma localização em boca, uma localização em laringe, uma localização de esôfago, estômago, são extremamente importantes para o risco nutricional. As toxicidades da terapia. Então, as toxicidades principalmente gastrointestinais, como as náuseas e vômitos. Então, aqueles tratamentos mais agressivos elevarão de forma mais importante o risco nutricional. As mucosites, dependendo de alguns tratamentos, tratamentos tanto de radioterapia localizada na região da boca, da laringe, do esôfago, como alguns quimioterápicos também. A esofagite, a boca seca, que nós chamamos de xerostomia, que pode ser pela radioterapia, ou alguns quimioterápicos também, a constipação, enterites, entre outros efeitos possíveis de toxicidade que vão elevar o risco nutricional desses pacientes. Por quê? Porque vão alterar a ingestão alimentar, a absorção de nutrientes, entre outras situações. Também nós temos, em algumas circunstâncias, a atividade da doença, a atividade do tumor alta. Então, alguns tumores podem ter alta resposta inflamatória, isso levando esses pacientes à anorexia e à perda de peso. A perda de peso e a sarcopenia, ou seja, a perda de músculo, a perda de musculatura esquelética. E também os tratamentos com grandes cirurgias, né, os procedimentos cirúrgicos maiores, principalmente em câncer de cabeça e pescoço e do trato gastrointestinal, elevarão o risco nutricional desses pacientes. Então, esses pacientes têm mais chance de se tornarem desnutridos ou caquéticos por esses fatores. Entre os tratamentos antineoplásicos clássicos, nós temos a cirurgia como tratamento de escolha para a cura desses tumores, dos tumores de adultos, principalmente, mas também a quimioterapia e a radioterapia. Então, são os tratamentos clássicos dos pacientes com câncer. Vamos falar um pouquinho da terapia nutricional nesses pacientes. Vamos dar uma pincelada sobre algumas indicações e uso de alguns suplementos. Bom, em relação à nutrição enteral em pacientes oncológicos não cirúrgicos, a Sociedade Europeia de Nutrição Enteral e Parenteral deixou alguns guidelines, algumas recomendações. Então, como recomendação geral, disse que a avaliação nutricional de rotina ela é recomendada para identificar déficits nutricionais e implantar uma intervenção adequada o mais rápido possível. É grau C de evidência. Também a indicação de terapia nutricional de forma geral. Então, como grau C de evidência, iniciar a terapia nutricional num quadro de desnutrição ou, pelo menos, se o paciente não estiver desnutrido, mas está com a redução da sua ingestão alimentar acima de uma semana, 7 dias. E também, com grau B de evidência, iniciar a nutrição enteral quando ingestão desse paciente está inferior a 60% das suas necessidades medidas pelo gasto energético. Isso superior, né, com um período superior a 10 dias. Ou então que ele esteja já apresentando uma perda de peso. No perioperatório, então em pacientes cirúrgicos, qual é a recomendação? Com grau A de evidência. Risco nutricional grave, então pacientes que têm risco nutricional grave por vários fatores, terapia nutricional deve ser implantada de 10 a 14 dias antes do procedimento cirúrgico. Então, principalmente nas grandes cirurgias, as cirurgias do trato gastrointestinal e da cabeça e do pescoço. Recomendações também relacionadas ao tratamento. Agora, durante o tratamento com quimio ou radioterapia, é recomendada a orientação dietética intensiva e o uso de suplementos por via oral para prevenir a perda de peso. Isso não é para corrigir, mas sim para prevenir com grau A de evidência. Nutrição enteral por sonda de rotina, ela não é indicada, então ela é contraindicada se não houver necessidade, de acordo com as
com as indicações já descritas lá atrás. Isso é grau C de evidência, é uma recomendação grau C de evidência. Em relação à nutrição parenteral, temos algumas recomendações também pela mesma sociedade, a Sociedade Europeia, a ESPEN. Então, as diretrizes, tanto da ESPEN como da ASPEN também, nos dizem que a nutrição parenteral, o uso da nutrição parenteral, ele deve ser realizado, então deve beneficiar que pacientes com câncer, aqueles desnutridos, então com desnutrição mais grave, e aqueles que têm toxicidade gastrointestinal ou outras toxicidades orgânicas que vão impedir a alimentação oral ou a alimentação por sonda adequada por mais de uma semana. Então, se isso ocorrer por mais de uma semana, não se deve retardar o uso da nutrição parenteral nessas circunstâncias. E também, pacientes que se beneficiam da nutrição parenteral são aqueles submetidos ao transplante de medula óssea, né? Por quê? Porque esses pacientes muitas vezes vão desenvolver alterações graves do trato gastrointestinal. Então, as toxicidades como mucosites, que são as feridas, né, as lesões nas mucosas, vômitos graves, íleo paralítico grave ou outros transtornos do trato gastrointestinal. E se esses transtornos impedem o uso da nutrição por sonda, ou pelo menos a nutrição adequada pela via sonda e a oral, temos então que pensar na nutrição parenteral. E a terapia nutricional parenteral especializada, rotineiramente, ela não é indicada só porque o paciente está fazendo uso de quimioterapia ou de radioterapia, ou mesmo porque ele vai para uma cirurgia. Então, os pacientes com desnutrição leve também, ou moderada, leve para moderada, também só porque estão fazendo tratamento, não tem indicação de nutrição parenteral. Então, a nutrição parenteral não estaria indicada nessas circunstâncias, nessas situações. E não confere benefício também em pacientes onde não há mais expectativa de vida, o câncer está avançado, ou seja, não há cura e há uma baixa expectativa de vida, falta de resposta ao tratamento, seja químio, seja radioterapia. Então, não há tratamento e esses pacientes têm baixa expectativa de vida. Então, não há justificativa para o uso da nutrição parenteral. Então, resumindo, as indicações da nutrição parenteral seriam toxicidades gastrointestinais graves, impossibilidade de utilizar a via enteral e a desnutrição. Considerações finais. A desnutrição grave piora o prognóstico. Então, é interessante que nós sempre façamos esforços para prevenir essa desnutrição e não deixar o paciente chegar nesse estágio. A terapia nutricional sempre de forma precoce, portanto. Por quê? Porque isso vai beneficiar os resultados. Então, a melhora dos resultados vai depender também de uma terapia nutricional precoce, ou seja, antes dos prejuízos nutricionais. E a indicação de terapia nutricional, ela é individualizada, né? Dentro dessas diretrizes, dessas recomendações, porém individualizada, nós temos que avaliar cada caso. Então, cada paciente é um paciente, é uma situação. E deve ser muito criteriosa, porque todas elas têm os seus prós e contras. Tem riscos também, né, dessa terapia. Então, temos que pesar os riscos e os benefícios. Obrigada. Então, entrem em contato caso tenham dúvidas. Acessem o nosso site, o nutricancer.com.br. Obrigada, agradeço a atenção de vocês. Até mais, até uma próxima oportunidade.